Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Maurício, do Colégio Renascer, do 9º ano, sou professor de Sociologia e quero hoje aqui te convidar a fazer comigo uma revisão acerca do que já foi aprendido sobre justamente a origem e a importância da ciência na sociedade. E antes disso, eu quero reiterar o compromisso que o Colégio Renascer tem com a educação de qualidade, com uma educação que tem o poder de transformar a vida das pessoas. E é nesta linha de pensamento que nesse mês de maio nós iremos desenvolver de maneira conjunta atividades remotas. Iremos usar das mídias, novas tecnologias, redes sociais para continuar com você a construir um conhecimento de significado teórico, mas também que nos convida a uma prática consciente e responsável na sociedade. Tranquilo? Então agora aqui abrir para a gente o slide para começar a nossa revisão. Vamos juntos. Só um instantinho. Vamos aqui abrir nossa revisão. Tranquilo. Slide 3, 2, 1. Vamos nós. Então, o tema geral dessa aula que eu aqui elenquei com vocês, justamente eu quis fazer frente a entender a sociologia, o nascimento da ciência da sociedade. E nesse sentido, eu quero iniciar a aula falando um pouquinho sobre o contexto histórico-cultural que foi propenso a nascer essa nova ciência. Nós sabemos que a sociologia surgiu na primeira metade, nos meados do século XIX, sobre o grande impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. E eu quero inicialmente fazer aqui uma reflexão sobre a Revolução Francesa e os seus impactos significativos, importantes, e também os impactos negativos em toda a Europa nesse período. Primeiro, acerca do impacto positivo. A principal característica da Revolução Industrial foi justamente a criação de um sistema fabril mecanizado, isto é, as fábricas passaram da simples produção manufaturada para a complexa produção, substituindo, portanto, o trabalho manual por máquinas. Nesse excerto textual aqui, nós podemos compreender que a Revolução Industrial trouxe um progresso, trouxe um crescimento, dinamizou a economia, o trabalho, possibilitou um crescimento econômico significativo para toda a Europa. Quando nós falamos em Revolução Industrial, nós temos que pensar em progresso, em crescimento, em evolução, em novas tecnologias, a ciência trazendo à tona aí os seus efeitos positivos. Entretanto, eu também quero aqui com você analisar uma perspectiva de grande importância para o entendimento sociológico, inclusive para entender por que nasceu a sociologia. E é justamente o quadro negativo desta Revolução Industrial, que ao mesmo tempo que ela traz para a Europa um progresso, um crescimento econômico, traz para o cenário político-econômico o capitalismo, e de maneira antagônica ela também promove a chamada desigualdade social. Mas, professor, como e por que isso aconteceu? É o seguinte, nós temos que entender qual que era o contexto da Europa antes da Revolução Industrial. Na verdade, a população, na sua maioria, não viviam nas cidades, não viviam nos grandes centros urbanos. Ao contrário, elas estavam, na sua maioria, nos interiores da vida. O que isso quer dizer? Antes da Revolução, logicamente, as pessoas viviam o quê? Da manufatura, tá certo? Da agricultura, de atividades que envolvia poucas pessoas para serem realizadas. Quando a Revolução Industrial veio à tona, chegou no cenário, as pessoas tiveram que sair do interior e irem para os centros urbanos. Professor, por quê? Porque a manufatura, as atividades agrícolas, que era até então entendido como uma agricultura mais de subsistência, elas foram superadas pelo grande maquinário, pela nova dinâmica de confecção, de produção de produtos e de relações comerciais. E neste mesmo sentido, nós temos que entender quando chega essa grande densidade de pessoas, esse grande público, nos centros urbanos, eles não têm nenhuma qualificação,
eles muitas vezes, né, eram pessoas simples, né, analfabetas ou semi-analfabetas, que não tinham conhecimento. Então não teriam como ir para uma fábrica para conseguir um trabalho de alto escalão ou pelo menos um trabalho que lhe desse a mínima dignidade. E logicamente, quem não tem capital, quem não tem dinheiro, não tem como se manter. E é nesse momento também que na Europa vão começar a surgir muitas periferias, né? Muitas comunidades periféricas, né? Lugares pobres, né? Que não tinham nenhuma dignidade para as pessoas viverem lá, tá certo? Viviam de maneira subhumanas. E nesta mesma perspectiva, as poucas pessoas que conseguiam trabalho, tá certo? Viviam, trabalhavam quase como escravos, porque chegavam a ter uma jornada de trabalho por dia de 14 até 16 horas. Salários inferiores, salários baixíssimos, condições desumanas, tá certo? E nesse momento trabalhavam idosos, crianças, gestantes, né? E as pessoas mais pobres. E nesse momento nós podemos compreender por que a Revolução Industrial ela é também, de maneira muito antagônica, ela é uma propiciadora para poder tornar crescente a chamada desigualdade social. Tranquilo? Mas, professor, beleza, eu consegui aqui entender de boa que a Revolução Industrial ela tem que ser analisada em duas perspectivas, né? Uma do lado do crescimento, do progresso, da evolução tecnológica, né? Da nova abertura comercial, de boa. Também vi que a evolução industrial ela também traz aí, né, impactos negativos, né, que inclusive promove a exploração do capitalismo e a desigualdade social. Mas e o que é que tem a ver aí a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, com sociologia? Seguinte, pessoal, nós temos que entender que também nesse momento toda a Europa vivia um alvorecer, né? Estava muito presente, né, no cenário europeu os valores, né, os ideais da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. E a grande reflexão que nós temos que fazer é como é que nós podemos falar em igualdade, em liberdade, em fraternidade, no momento em que a Europa, passando também pela Revolução Industrial, existe o maior crescimento de desigualdade e exploração e de respeito à pessoa humana. E é por isso que vai nascer a ciência da sociedade, uma nova ciência que vai ter, enquanto objeto central de reflexão, entender a sociedade e as suas problemáticas. Só que aqui, quando eu coloco a palavra sociedade, eu não quero fazer uma reflexão utópica, não, ideológica, não. Eu quero fazer aqui uma reflexão de sociedade, entendendo os indivíduos e as suas relações, inclusive as problemáticas sociais. Por isso que podemos entender a sociologia e sua finalidade enquanto o estudo da vida social humana de grupos e sociedades de um modo amplo, né? Inclusive na tentativa de entender e apresentar propostas às questões sociais. Tranquilo, galera? E é por isso que nós temos que falar de um cara chamado Augusto Comte, né? Um grande sociólogo, filósofo, inclusive percussor da sociologia e ainda pai do positivismo. Professor, o que seria então o percussor? O que é percussor? É ele que vai dar o início, né? Que vai criar a metodologia, né? Que vai sistematizar esta nova ciência. E Augusto Comte, vendo as questões, os problemas sociais trazidos pela Revolução Industrial e a insuficiência, né, destes valores, né, desses ideais da Revolução Francesa, mediante ao crescimento alarmante da própria desigualdade, ele vê que é necessário se pensar uma ciência e, muito mais do que isso, criar uma ciência para refletir acerca dos problemas sociais
propondo possíveis soluções. E, logicamente, qual que é a grande contribuição de Augusto Comte? O pensador, primeiramente, ele acredita que a ciência seria o principal caminho para o crescimento intelectual e moral da sociedade. E nesta perspectiva, Augusto Comte compreende que a ciência tem um papel de transformar, de melhorar, de ajudar as pessoas, senão ela não tem um sentido prático. E daí, nós também vamos entender qual que é a grande proposta, né, do Augusto Comte ao criar a sociologia a partir do método positivista. O que a gente pode entender como um método positivista de Comte? Seria uma corrente filosófica que buscava explicar as leis do mundo social a partir de critérios das ciências exatas. Então, Augusto Comte, ele pensa uma ciência que se propõe a refletir, a entender, a interpretar as problemáticas sociais, mas, sobretudo, que não pode ficar apenas no campo tópico da ideia, da ideologia. Tem que propor soluções, causas, práticas. Beleza, galera? E eu quero concluir a aula falando um pouquinho sobre a importância desta ciência. E nós podemos aqui já, de cara, entender que a sociologia ela busca compreender as causas e consequências de diversas problemáticas sociais, tentando sim apresentar soluções que pelo menos minimizem seus danos ou, por que não, que possam resolver, né? Isso numa perspectiva positivista. E eu quero, de verdade, concluir essa aula colocando uma questão para refletirmos, né? Dentro de uma perspectiva sociológica, como que nós podemos analisar a questão do coronavírus, dessa pandemia, frente à sociedade? Primeiro, que este coronavírus é justamente um problema global. Por segundo, ele traz impactos diretivos na saúde, sem dúvida, mas também causa e causará questões de grande problemática na economia, na vida social como um todo. E nós temos que justamente buscar analisar e tomarmos medidas coerentes, né? Temos que buscar nesse momento contribuir enquanto indivíduo. Por quê, professor? Porque se eu fizer a minha parte e o meu social estiver bem, eu também vou estar bem, porque eu sou consequência deste meu social. E por isso que eu te convido nesse momento a fazer a sua parte. Ficar em casa, seguir as orientações da OMS, dos órgãos de saúde, evitar fake news e informações que não fazem frente à realidade e a este problema chamado coronavírus. Tranquilo? Para concluir, quero que você possa refletir com você acerca, né? Como que eu posso compreender a importância da sociologia nos tempos presentes? E é importante estudarmos sociologia, por quê? Tranquilo? Valeu pela atenção, fique com Deus, se cuide, até a próxima aula. Abraço.